Bom dia, pessoal. Então, eu fiquei ainda de fazer mais algumas coisas. Eu vou trabalhar de novo naquela máquina virtual, porque ainda tem algumas coisas a complementar. O que eu vou mostrar para vocês hoje é a aplicação do SimpleX Hotkey Demo. Ele é uma ferramenta para teclas de atalho. Eu tinha citado ele no primeiro aulão, que é justamente você consegue utilizar ele te facilita a vida na hora de for migrar entre os Tag Window Managers. Também vou falar sobre o ROF e alinhar esses dois mecanismos juntos, o ROF e o SimpleX Hotkey Demo. Também vou falar sobre o DWM Blocks. Então, temos aqui a minha máquina virtual. Então, dessa vez eu vou pegar aqui pelo Xinit RC. Lembrando que se para isso funcionar, você tem que ter tornado o arquivo do Xinit num executável. Então, assim, a partir daqui, toda vez que eu fizer o Super Shift Q, ele vai resetar todo o sistema e não vai sair daqui. Ele não vai mais pro Display Manager, ele vai ficar aqui. Então, qual era a nossa circunstância aqui? A gente tinha o dmenu, o ST e o próprio interface do DWM da forma que ele aplicado lá alguns patches. Então, o que acontece agora é o seguinte, eu vou acessar aqui o Firefox, mostrar para vocês a respeito desses dois programas. Também vou abrir aqui o Typora. Não sei se a pronúncia é Typora ou é Typora, onde eu tenho um roteiro 2 que vai guiar a gente nessa aula. Então, o primeiro elemento que eu quero abordar aqui é o ROF. O ROF é uma ferramenta muito interessante que ele serve como um substituto e talvez pode até ser mais completo do que o dmenu. Tem gente que diz que tudo que você consegue fazer com o ROF você consegue fazer com o dmenu, só que ainda assim o ROF tem algumas coisas que eu acho melhor, principalmente no que diz respeito à questão de aparência e a forma com qual ele se apresenta. Eu vou mostrar aqui para vocês os SS, ROF. O ROF ele existe tanto na Art User Repository quanto nos próprios pacotes padrão. Você pode fazer a instalação dele com o Pack Manager. E ele também pode ser utilizado não só a forma crua, mas ele também tem outras aplicações. Você consegue, através dele, fazer outras coisas. Tem, por exemplo, forks dele, que com complemento. Você consegue fazer gerenciamento de senhas, pegar emojis, calculadora e etc. Um dos forks que eu vou mostrar para vocês hoje mostra essa questão, que você consegue utilizar nele até alguns scripts pessoais, permitindo uma customização enorme e aplicações diversas. Então vou fazer agora aqui a instalação dele, fazer o do ROF, o ROF Calc, acho só esses dois por enquanto. Perfeito, foi feita a instalação. Então o que acontece? Um dos comandos principais do ROF é justamente esse. Se você utilizar alguma tecla de atalho selecionando esse comando aqui, ROF show run, basicamente o que ele faz é trabalhar como se fosse um dmenu, só que aqui apresentado dessa maneira. Em vez de ficar as coisas naquela barrinha lá de cima, ele fica desse jeito. Então, se eu colocar aqui algum comando, por exemplo, o gadget. Não, ele não tem o gadget instalado, mas se eu abrir o próprio navegador por aqui, Firefox, pronto, ele está bem aqui. Só que o que acontece? Dessa forma que ele está apresentado, só run, ele só consegue executar arquivos onde existem algum executável no sistema. Se você pegar alguma aplicação que, por exemplo, existe um ponto desktop para você poder executar, tipo o Handbrake, que é um programa para edição de vídeo, ele não vai ter nem aqui no menu e também não vai ser apresentado nem lá. Então o que você faz? Para poder executar isso, você vem e coloca ROF -show -run. Com o run, ele vai poder executar, ele vai abrir para você poder executar todos aqueles elementos que possuem algum ponto desktop na sua máquina. E acho que eu escrevi errado. Show run. Aí.
No caso, olha só, eles tinham uns 4.000 e pouco. Aqui tem uns 85. Isso porque na instalação do Arco tem muitas coisas, né? Muita coisa que já vem pré-instalada. E inclusive dá para você colocar para aparecer o ícone. A forma que você faz para colocar os ícones, você coloca Rofi, menu Show, aí o The Run para selecionar os pontos desktop, aí você coloca Show Icons. Aí pronto, a partir disso você consegue ver os ícones das aplicações que estão disponíveis. Olha aqui, o Handbrake, por exemplo. Você não consegue achar ele se for pelo menu. Agora aqui ele está presente. Então aqueles que possuem, ele aparece. Além disso, se você instalar aquele fork do emoji e colocar esse comando, ele também vai aparecer também vai aparecer uma telinha do Rolf onde você pode copiar e colar alguns emojis, né? No caso você faz essa procura. Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Como é que era? O CS emoji. Eu não fiz a instalação antes, vacilei. E esse comando aqui, Rolf Show, ele vai exibir para você as janelas que você tem aberta no momento. No caso, o que eu tenho? Eu tenho o terminal ST, que está na guia 3, o Firefox na guia 1 e esse aqui onde eu estou. Se eu clicar, ele me avisa onde é que está o lugar. Né? Não sei se com algum Tailwind Manager diferente ele faz a movimentação para lá. E aquilo que eu queria mostrar para vocês é esse fork que está nesse link. E aqui. Vou mostrar aqui o do emoji. Copy do emoji. Onde? Aí tem aqui as carinhas da forma que eles são representadas. Aí você pode escrever alguma palavra, por exemplo, angry, que é zangado, né? Angry face. Pronto, aí onde eu for dar um Ctrl V, ele vai ficar copiando aquele emoji que eu peguei. E qual é o fork que eu queria mostrar para vocês? Até onde eu saiba, esse daqui é o original. Entretanto, há muitas pessoas que pegaram isso daqui e fizeram algumas mudanças pequenas, né? Mas até onde eu saiba, esse aqui é o original. E o que que acontece? O Rolf, ele te permite criar scripts e através dele você utilizar o Rolf para fazer alguns applets. Alguns pequenos aplicativos que vão executar algumas coisas na sua máquina e assim você consegue fazer uma customização mais polida, né? Então o que que acontece? Esse aqui é um fork do Rolf, o cara fez diversos scripts para se utilizar aqui, onde cada um deles vai ter algum tipo de função trabalhando com outros elementos. Por exemplo, você pode criar um lançador de aplicativos específicos, caso ele tenha aqui o Termite, o LED, alguns editores de texto, o gerenciador de pacotes, até, como é que é o nome? Navegadores de internet. Você pode controlar o brilho da sua máquina, pode ver a questão da sua bateria, pode controlar o MPD, que é um serviço de música, pode fazer o controle da sua rede de internet, pode se ligar e desligar, pode bloquear a sua tela, e assim por diante. Tem várias coisas, até print, data, volume, ele tem aqui. Então vamos logo começar aqui. Para aplicar, você vem aqui, vamos clonar esse repositório do Git, né? Vamos ceder aqui para a pasta programas. Vou dar um git clone aqui. E o que que acontece? Se você já tem alguma instalação do Rolf na sua máquina, provavelmente tem, né? Ele vai pegar na pasta do seu .config, ele vai mover ela para uma pasta chamada rolf.old e vai colocar as informações desse fork aqui na sua pasta Rolf, ok? Então, para você fazer a instalação é bem simples, você nem precisa de permissão de superusuário, você só entra aqui e tá ali, setup.h. Basta você executar .setup.h. E você seleciona, no meu caso é o 2, porque a display do meu computador é de 1366 por 786. Então ó, você coloca 2, pronto, ele faz a instalação. No caso, ele copiou algumas fontes e fez a instalação. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos dar aqui um cd pasta .config.rolf. Toda a instalação que ele fez foi basicamente mover alguns arquivos para cá.
Se eu meter aqui um ls, o que eu tenho? Eu tenho ali o Power Menu, tem os lançadores, tem algumas configurações, os binários e os applets. Vamos voltar aqui para a documentação. Então ele fala a respeito disso. Os applets são esses negocinhos que aparecem aqui, e os menus são basicamente os applets, só que maiores e concentrados no centro da sua tela. O Android também tem esse mesmo quesito, só que dessa forma bem lateral. Power Menu são esses elementos para gerenciar se você vai bloquear, se você vai bloquear sua tela, vai ligar ou desligar o seu computador, reiniciar no caso, né? Ou encerrar a sessão, você pode fazer através disso. E aqui nós temos os lançadores de aplicativos, onde nesse daqui, no caso do Rolf, desse fork do Rolf, o padrão, você executando aqueles binários, ele vai executar algum desses programas. E a gente vai linkar essas duas coisas. O SimpleX Hotkey Demo, que eu vou aprofundar daqui a pouco, que ele vai executar esses programas através de teclas de atalhos. E aqui nós temos esse fork do Rolf. Se eu for entrar ali em binários, cdbin, aqui um ls. Todos isso daqui são links, tá, pessoal? Links para os executáveis. Aí eu vou pegar aqui e executar, por exemplo, ponto barra, deixa eu ver, applet volume. Então ele executa aqui uma forma onde eu posso diminuir o volume aqui, mutar ou aumentar o volume. Tá ali em 46, vou aumentar. Aí eu vou e executo de novo. Ele pega o volume e apresenta. Tava em 46, ele aumenta 5. Por isso que agora está em 51. Então a cada vez que você aumenta ou diminui, esse é o valor que ele faz. E assim por diante. Se eu pegar aqui, por exemplo, ponto barra, menu, aí volume de novo. Mesma coisa, só que ele aparece aqui no centro. E você pode customizar essa aparência tanto nessas cores utilizadas aqui, como também na borda onde fica o ícone. Você pode pegar ele redondo, com os cantos arredondados, ou esse quadrado, ou quadrado, da forma que está aqui apresentado. Isso aqui é como ele vem por padrão. Além disso, tem aqui os launchers, né? Eu tenho 3 tipos de launchers. Cada um deles eu posso fazer uma customização mais específica, isolado, se eu vou mostrar isso. Eu tenho aqui o Colorful, Mystic, Rebel e o Slate. Por padrão, eles vêm se apresentando para você de forma aleatória toda vez que você chama. Então vamos pegar aqui Launcher, Mystic. E lá ele apareceu ali no cantinho. Se eu executar de novo, ele vai aparecer em outra forma. E assim por diante. Você pode habilitar ou você pode manter essa forma, essa aleatoriedade desse negócio, ou tirar. Eu gosto de tirar. Eu gosto do Slate. Né? Ele tem várias opções, tanto dessas posições quanto também dos temas. Cada um deles tem isso, tá, pessoal? É realmente uma coisa bem grande que a pessoa que programou fez. Acho que esse daqui é o cara que fez o original mesmo. Ele fala a respeito dessa customização, da instalação e etc. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui, por exemplo, como é que muda o estilo dos applets. Né? Primeiro, olha só, para mudar as cores a gente tem que ir em Applets, Styles e mexer nesse colors.race. Isso vai mudar a cor de todos esses elementos daqui, ok, pessoal? Tanto dos applets quanto também dos menus. Mas todos eles vão ter essa mesma cor que é apresentada aqui. Vou mostrar ali para vocês. CD... Applets, Styles, cadê? Tava em colors.race. Então vamos lá. Vim colors.race. A partir daqui aqui nesse aqui import que é utilizado o tema. E aqui ele coloca comentado, né, todos os temas possíveis para que a gente possa executar. Deixa eu ver algum purple para entrar no clima de cyberpunk que tem aqui. Cadê? Dark blue, dark gray, dark brown, pink. Cadê o purple? Que é o roxo. Aqui, Deep Purple, pode ser esse daqui. Então vou dar um Y para copiar. E aqui vou dar um paste. Lembrando que tem que manter lá o final ponto .race, ok? Então vem aqui, dou 2 pontos W. 2 pontos W. Eu vou abrir um outro terminal aqui, ok? Não sei porque minha tecla de super não tem funcionado aqui. E nem para diminuir. Rapaz, o que está acontecendo com esse negócio? Se eu vim aqui, cd.config, config, cdb. Se agora eu lançar ./applet, deixa eu ver aqui, battery, perceba, olha só a cor nova que ele se apresenta, né? É realmente outra coisa. Não é mais aquele verde. Isso vai se repetir para todos. Por exemplo, ./applet
Power Menu. Só. Aí para mudar o estilo, bora ver aqui. Para mudar o estilo, a gente vai em applets, applets.style.sh. Então vamos lá fazer essa mudança aqui agora. WQ CD. Tem outra pasta de applets. CD applets. Vim style.sh. No caso aqui, o style é declarado e ele coloca aqui um comentário pra gente a respeito disso. E no caso, style, vamos colocar rounded. Eu gosto de rounded. Uns cantos arredondados. Então, vem aqui, seleciono, vou em paste. Agora eu vou salvar e sair. A partir de agora, quando eu vim a executar aqui, perceba que ele não está mais quadrado. Ele está arredondado. Né? E assim eu seleciono. Se eu colocar o círculo, ele vai ficar com a bolinha ao redor de cada uma dessas. Então, é bem interessante. Ele disponibiliza todos esses binários. E a gente vai executar essa mistura aqui, então. A respeito, quero mostrar mais uma customização, que no caso seria para os lançadores, né? Eles têm uma coisinha um pouquinho a mais, que eles têm essa aleatoriedade na forma que eles se apresentam. Cada um deles, ele tem vários tipos de lançadores aqui exibidos a vocês. Só que mesmo cada um desses lançadores isoladamente, eles têm uma customização interna que faz com que ele varie a sua aparência. Olha só. Esse tipo aqui, Misks, por exemplo, ele se apresenta de todas essas formas. Você pode selecionar se é no centro, se é full, pode selecionar as cores e assim por diante. Então, com isso aqui, você consegue fazer até o seu Tile Window Manager se parecer com uma outra distribuição. Por exemplo, esse Mist aqui parece muito com aquela exibição do Gnome, né? Os menus, olha só. Às vezes até do KDE. Aí, parecia com o do Gnome. Então... eu vou pegar aquele Misk aqui, por exemplo. Para a gente modificar as cores deles, a gente tem que ir em Rolf Launchers Misks, né? E aqui, editar o estilo do ponto race dele. E para outras coisas do estilo, temos que ir em Launcher Misk e Launcher.sh. Bora ver esses dois aí. Cadê? Launchers, cor das opções, Misk. Tenho aqui tá em launcher.sh. Vamos ver. Launcher.sh. Então, no caso aqui, comente essas linhas para desabilitar a apresentação aleatória. Então, a gente vem aqui e comenta essas duas linhas. E assim, no caso, ele vai tentar manter o último padrão que foi executado. Então, vamos aqui. O tema, aqui em Screen, KDE Simple Menu, que é aquele que ficava lá por cima. Tem outras opções aqui. Deixa eu pegar esse Gnome aqui e colocar Paste. Que esse daqui é os esquemas para o tema, né? Isso que se apresentava. Então, WQ. E aqui eu vou executar um dos mists. Espera aí. Barra Launcher. Dessa forma. Não gostei daquele esquema do nome. Vou mudar aqui rapidinho. Vamos ver aqui na documentação que ele deve exibir aqui os previews. Aqui, Launchpad, era desse daqui que eu tava querendo. Então vou colocar aqui. Launchpad Y. A gente vem aqui, muda em theme, paste, salva e sai para 4 e executar. Essa é a forma que ele se apresenta. Eu não sei o porquê, mas na minha máquina ele não apresenta essa transparência. E tem outra coisa, gente. A respeito dos ícones que ficam aqui, ele tende a usar aquele que você já tem aplicado. Só que se você instalar o pacote do Papyrus, cadê? Paru -ss Papyrus, que é o... como é que fala? Papyrus Icons Themes, que é um tema de ícones bem utilizado. Esse daí é considerado o padrão para a máquina. Então, uma vez que você tenha ele instalado, independentemente do tema que você escolher nas outras aplicações, o ROF desse fork vai utilizar o Papyrus.
Entendeu? Então, se você quiser utilizar alguns ícones diferentes, você vai ter que desinstalar o Papyrus. Do contrário, eu estou fazendo aqui a instalação para mostrar. Vocês viram que como é que estava sendo apresentado. Aqui no caso vai mudar. Pad, Simple Menu Dark e assim por diante. Então, agora eu vou chamar de novo aqui o Launcher. Perceba que os ícones agora mudaram. E os ícones agora estão configurados para serem iguais àqueles do Papyrus. Posso procurar aqui algum nome. Estranho, tá tudo escuro. Eu gosto do outro tema, que é do Slate. Mas esses daqui também são outras opções que vocês podem explorar. E agora, a aplicação que eu queria mostrar agora é o SimpleX Hotkey Demo. SimpleX Hotkey Demo. Você vai pesquisar aqui, eu não tenho ele instalado ainda. Né? E você pode ver, você pode instalar ele pelo próprio Package Manager mesmo. Né? Sudo -s SimpleX Hotkey. Enfim, vamos ver aqui um pouco da documentação dele. Tem muita coisa interessante, que tem muita coisa relevante para se ver. SimpleX Hotkey Demo. Você pode ver ele tanto por aqui quanto assim que ele terminar a instalação. Vamos ver aqui a página do manual dele. SimpleX Hotkey Demo. Então o que acontece? O SimpleX Hotkey Demo ele funciona com base, né, nas teclas de atalho e você tem que colocar ele para lançar em alguma aplicação de inicialização. Por exemplo, eu vou colocar aqui para ele ser inicializado no Auto Start, ok? E ele necessita de um arquivo de configuração que vai estar em, deixa eu ver aqui, cd.config na pasta do SimpleX Hotkey Demo. Caso essa pasta ainda não foi criada. cd.config, yes, essa pasta aqui ainda não foi criada. SimpleX Hotkey Demo, então a gente vai criar agora. Make dir SimpleX Hotkey Demo. E você precisa criar agora um arquivo de configuração que ele vai ler. E esse arquivo vai ser chamado SimpleX Hotkey Demo RC. Vou criar aqui um touch. Vou acessar ele ainda. E vamos ler aqui a respeito do manual. O que ele diz? Tem as formas que você utiliza para lançar ele, né? No caso, a gente vai fazer isso depois pelo dmenu. Mas ele tem aqui, logo de início, algumas instruções a respeito. Como é que funciona? Você coloca a tecla de atalho por cima e depois vem com qual comando que ele vai ser executado. Lembrando que esse comando tem que ser de acordo com o shell, ok? No final das contas é o bash que vai executar. E ele fala aqui, olha, os formatos válidos para que seja reconhecido alguma tecla especial são esses daqui. Super, hiper, meta. Eu acho que algumas dessas daqui na verdade são repetidas. Por exemplo, o super ele reconhece a tecla de Windows. Entretanto, o mod 4 também é conhecido por ser a tecla de Windows. E o mod 1, por exemplo, é o Alt. A gente fez isso quando estava configurando o dmenu no primeiro aulão ainda. Então, se eu pegar isso daqui, Shift C, eu tenho na minha máquina aqui, deixa eu dar um vim aqui rapidinho, uma cópia, um arquivo que a gente pode aproveitar das minhas configurações do SimpleX Hotkey Demo. Eu vou dar uma olhada nele rapidinho. Install SimpleX Hotkey Demo RC. Então, peguei esses elementos aqui, eu sempre deixei comentado para que ficasse fácil, né, a visualização. Então eu vou dar um vim SimpleX Hotkey Demo RC aqui. Perceba que a gente não precisa colocar shebang nem nada disso. Mas apesar disso, ele consegue inclusive trabalhar com variáveis globais. Então se você quiser explorar isso, é uma boa opção. Pronto, com base nisso a gente já pode trabalhar. Vamos, por exemplo, criar uma tecla de atalho para ter aqui aquele esquema do display aparecer, do menu do ROF com os elementos para desktop. No caso, é esse comando aqui que a gente utiliza. E como é que ele funciona aqui? Primeiro você tem que colocar o seu comando, né? Então vamos aqui, por exemplo, eu quero usar o super mais a tecla A. E abaixo nós colocamos o comando. Então vamos lá, ROF menos
qual que eu tinha utilizado? Show the run. E o traço, não, um traço só, show, como é que era? Show icons. Então nós pegamos aqui, damos o W e vamos lançar agora o SimpleX Hotkey Demo por aqui do... Acho melhor fazer isso aqui por um terminal. Porque aquela coisa, uma vez que você executa isso por um terminal e depois fecha ele, o SimpleX Hotkey Demo vai parar. Então por isso que é bom que você coloque no Auto Start da vida ou você execute pelo dmenu. Então bora lá. SimpleX Hotkey Demo. Ele tá rodando, então vamos lá. Super A. Perceba, já apareceu. Entendeu? Então é assim que ele funciona. Agora vamos colocar endereçando para os binários para aquelas teclas de atalho do fork do ROF. Né? Então temos aqui, por exemplo, lembrando, gente, vocês têm que ficar atento a respeito disso para que não entre em conflito com nenhum, com nenhuma das teclas de atalho que você já colocou para o seu DWM, ok? Então, por exemplo, aquele do Super U ou Super O que foi dessas duas formações aqui, não é conveniente você colocar ou atropelar a respeito disso, ok? Então eu vou Ctrl C aqui para cancelar isso. Vamos lá. Super, vou colocar mais V. Vou colocar para ele executar o binário de volume. Cadê? Só deixa eu me lembrar aqui. cd.config conf os binários, vou dar um ls aqui e um pwd. Então vamos lá. Na pasta do .config /rof no bin é mais conveniente você usar logo dos binários porque é muito mais rápido. E eu vou testar aqui o applet do volume. Né? W. E aqui eu vou executar o SimpleX Hotkey Demo de novo. Então vamos lá. Super e o V. Aí perceba que o applet apareceu certinho. Então é dessa forma que se faz. Mas além disso, gente, vamos entrar aqui rapidinho no próprio GitHub do SimpleX Hotkey Demo, que ele apresenta também alguns outros tutoriais e tem algumas coisas interessantes de se comentar, que são bem relevantes. Por exemplo, você consegue... Imagina, por exemplo, que eu quero utilizar alguma sequência de teclas como padrão para algum tipo de comportamento. Por exemplo, a gente já tem um super, né, que a gente está utilizando aqui. Só que aí eu quero fazer vários atalhos seguidos. E aí eu tenho que ficar copiando super mais e depois a outra tecla várias e várias vezes. Não, isso não é conveniente. Às vezes pode até te atrapalhar, dependendo do quanto que você edita. Ou para ser mais rápido, a gente vai fazer vou exemplificar assim. Vamos aqui na documentação. Perceba aqui da forma que ele descreve. Né? Super mais, depois ele coloca o H, J, K e o L. O que acontece aqui é que ele está selecionando o super mais para cada uma dessas teclas de forma isolada um comportamento diferente que ele vai utilizar no comando do SimpleX Hotkey Demo. Né? Então, por exemplo aqui, eu vou criar um atalho que vai ser o seguinte, vai ser o super mais o shift, cadê? Shift mais, aí eu vou colocar aqui entre as chaves, vou colocar o F, vai abrir o Firefox. Deixa eu ver aqui, o Gadget, ele não tem o Gadget instalado, eu vou o -S Gadget. O G vai ser o Gadget e deixa eu pensar aqui o que mais. Alguma aplicação que eu possa chamar aqui. O P do Pavul Control, perfeito, que é uma ferramenta de som que a gente costuma utilizar muito, né? Aí, na forma que eu for colocar aqui como um comando... Opa, tem um S aqui. Quando eu for colocar ele aqui como um comando, basicamente eu coloco as chaves e coloco os comandos Firefox. Ele vai chamar quando eu fizer o Super Shift F. O Gadget, que ele vai chamar quando eu fizer no G. E o Pavul Control quando eu precisar chamar quando eu fizer o P. Então perceba que ele vai seguir os comandos de forma respectiva, ou nesse caso aqui, aquilo que o diferencia. Né? No caso eu não sei exatamente para que é esse comando, mas provavelmente é para selecionar alguma
nesse exemplo aqui, para selecionar alguma das janelas diferentes, ele coloca essas direções, né? Oeste, leste, norte, sul, provavelmente para cima, baixo e etc. Então temos aqui um exemplo, aqui GVim e Firefox, um exemplo disso sendo implementado. E assim você consegue, de certa forma, simplificar a forma que você escreve esses atalhos, como também colocar uma sequência específica, tipo Super Shift ou Super V, e colocar todos em uma sequência mais com menos código, né? Então vou dar aqui salvar, W, e vou aplicar de novo aqui, Simple Exotic Key Demo. Se eu colocar Super Shift F, Firefox abriu, perfeito. Super Shift G, o Gadget abriu, perfeito. E o Pavo Control também abriu. Então, perceba, isso é uma ferramenta muito poderosa, né, que tem várias formas de se configurar. E após ter exemplificado essas duas formas, além disso, você pode fazer isso com os scripts, que foi aquilo que eu havia mostrado aqui com o Sconfig. E pronto, a partir disso, só falta você agora selecionar quais são os applets desses binários utilizados pelo fork do dmenu, colocar eles aqui e selecionar alguma tecla de atalho para eles. No meu caso, eu vou copiar logo o... Não, vou dar um cat aqui. Cat no install. Só aqui demo. Vou copiar basicamente tudo que está aqui para cá. Acho que vai ser mais conveniente. Porque essas teclas de atalho aqui, acho que o único que eu utilizo lá que eu vou precisar tirar vai ser essa mesmo. Então, bora copiar. Lembrando também que havia algumas coisas que eu gosto de utilizar. Eu tenho, apesar de eu utilizar aqui a interface do DWM, alguns programas que eu gosto para travar a tela é o i3, o i3 Lock. E o que acontece? Eu gosto, na verdade, de um fork dele que você consegue customizar mais a aparência dele. Então, vou dar aqui um paru -ss i3 lock, se não me engano era color. E ele executa aquilo que eu tenho guardado aqui, ele executa um script lock que eu colocava na pasta scripts lock dele. Então, vamos lá. Eu já tenho o Better Lock Screen, beleza? Já tem instalado. E o i3 Lock Color parece que também já está instalado, perfeito. Então, eu vou agora, na minha MyArt Install, eu tenho ali nessa pasta de scripts, provavelmente. Ah, não, tá na pasta de config, quer ver? Bem aqui esse lock. É esse lock aqui. Então eu vou criar aqui. Make de... Na pasta de configuração. Scripts. E eu vou copiar esse arquivo de lock. cplock para meu .config scripts. Perfeito. E já tem outros applets que eu gosto de utilizar, já estão aqui selecionados, né? O Ctrl X ele vai travar a tela com esse sistema. Eu tenho uma que eu gosto de utilizar, que é o Alt X, ele vai, além de ele travar a tela, o que acontece? Eu vou mostrar aqui, espera um pouquinho. Tem aqui o Power Menu, quando eu utilizo esse applet do Power Menu, eu vou chamar lá em cima aqui, Simple X Hotkey Daemon. Quando eu utilizo o applet do Power Menu, eu tenho algumas opções, dentre elas é essa lua. Essa lua é de hibernação, ele suspende o seu computador e coloca meio que nesse estado de hibernação. Só que quando eu mexo, ele volta normalmente ao ponto que estava. Só que eu não gosto disso de forma crua. Então, em vez de ter que editar aqui no Power Menu, o que eu fiz? Eu fiz uma outra tecla de atalho, que é o Alt X, onde primeiro eu aciono esse lock aqui do i3 Color e depois ele suspende. Assim, dessa vez, o que acontece? Eu meio que travo, bloqueio o meu computador para quem não conhece a minha senha, e depois eu só permito
a pessoa entrar, depois eu coloco ele nesse estado de hibernação. E assim que eu entro e mexo no meu computador, ele sai do estado de hibernação, ele volta só se eu tiver mexido, só volta a ter acesso quando eu ter a senha dele. Então perceba que esses atalhos já estão funcionando. O N é o applet da network, né? Deixa eu ver aqui qual mais. O E, eu esqueci o que eu... é de bateria. Não sei porque ele não está mostrando. Ah, é porque ele não tem o comando ACPI. Esse é o comando que eu utilizo para poder pegar o dado da senha do computador. Ou senha não, da bateria. Isso. É um comandinho bem simples, mas muito eficiente. Inclusive, ele é dependência para alguns dos scripts que eu vou utilizar agora que eu vou entrar no assunto do DWM Blocks. Então vamos lá, o DWM Blocks, se a gente entrar no site do Suckless, bem aqui na parte inicial mesmo. Além dele exibir toda essa questão dessa interface, aqui mais para baixo ele fala de algumas discussões, de algumas coisas relevantes a respeito disso. E cadê? Ué, como é que está? Ah, não, era aqui, Status Monitor, verdade. Era bem aqui. Aqui em Status Monitor ele fala a respeito do comando que a gente chegou a instalar, só que eu não me aprofundei nele, que é o x7root. O que que acontece? Esse comando eu vou executar ele aqui no dmenu, não, muito. O x7root, ele o x7root ele te permite escrever e editar textos nesse cantinho aqui do DWM, onde vem por padrão a versão do DWM, mas eu posso utilizar ele para colocar alguma mensagem, por exemplo aqui, bom dia. Opa, acho que eu errei. Name x7root, ué. Agora sim. Bom dia. Só que pouco tempo depois isso acaba sumindo. E o que que acontece? Com o uso disso, algumas pessoas criaram programas que você pode utilizar para transformar isso numa barra de status. Né? Então, com base nisso, nessa barra de status, tem várias opções que já são disponibilizadas e que a gente pode aproveitar. No meu caso, a que eu conheço e a que eu aplico é essa daqui, i3 Blocks. Tem três opções de... i3 Blocks. Tem várias opções... DWM Blocks. Tem várias opções de DWM Blocks. E você pode perceber aqui pela documentação, elas têm algumas coisas que as diferenciam uma das outras. Por exemplo, essa daqui é i3 Blocks Like, uma barra de status no qual você pode atualizar cada bloco, entre aspas, de forma independente. O que que acontece? Você precisa de um comando cuja saída vai apresentar aqui a informação que você quer no seu status. E de forma independente ela se atualiza. Você pode, por exemplo, colocar para a bateria se atualizar a cada 30 segundos, enquanto que o volume se atualiza a todo tempo ou a hora a todo segundo. Entendeu? E tem várias outras opções aqui que você pode explorar. No caso, a que eu vou explorar é essa aqui, DWM Blocks, porque é a que eu conheço. Mas eu estou estudando alguma possibilidade, eu sei que existe um fork do Polybar. Inclusive, acho que isso existe na Art User Repository, onde esse fork possui um módulo para que você consiga se comunicar com o DWM e assim você costuma a Polybar no seu DWM. Só que, se não me engano, você tem que aplicar um patch. O patch para ele é o nbar, deve estar aqui, nbar, lá para os começos. Então, vamos lá. O que eu conheço do DWM Blocks é esse daqui. Tem outros que ele diz aqui, ó, reescrição do DWM Blocks com algumas features adicionadas, incluindo clicabilidade, cursor, hint e cores. Uma coisa interessante. Então você vai lendo e explorando um pouco disso. Eu só não vou fazer porque eu não fiz ainda. E eu não quero apresentar uma coisa que acabe dando errado ao vivaço. Então você vem aqui com o DWM Blocks. Vamos clonar esse repositório aqui para a nossa pasta de programas. CD programas ms. Então vamos lá, dar um git. Ah não, CD DWM tá vazia, então vou dar aqui um git clone.
E aqui ele vai clonar o DWM Blocks. LS já está lá. Então vamos lá, cd DWM Blocks. E algumas coisas que a gente tem que ficar atento aqui é que ele apresenta no Git dele. Olha, é uma barra de status modular para o DWM escrito em C. Então, ele dá aqui algumas coisas a respeito do uso. Para você usar o DWM Blocks, primeiro rode o make. E só depois faça a instalação com o sudo make install. No caso, eu gosto do clean install, né? After all, you can put... Depois de tudo, você pode colocar o DWM Blocks no seu XinitRC. Para que você consiga inicializar no startup do seu DWM. E vamos lá, entrando aqui no arquivo de configuração dele, ele para cá, vou dar um make primeiro, ls. Perceba que ele já fez algumas coisas, só que ele ainda não fez a instalação. Para a gente poder mexer, então vamos lá em vim blocks.def.h. Perceba que ele já tem dois comandos que são padrão, que já vêm de forma a serem aplicadas aqui. Vou maximizar, acho que vai ser melhor. Mas eu vou matar o Python rapidinho. Python é aquele compositor para não ter transparência. Que é o seguinte, ele já vem com dois comandos padrões que são utilizados e eles são a exibição de memória RAM que está sendo consumida e questão da data. Apesar disso, dele já ter essas duas, você pode sem nenhum problema colocar mais, ok? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, como é que ele funciona? Primeiro a gente tem o ícone ou o texto que você pode colocar de forma anterior. Nós temos o comando por completo que é executado em bash, ok? Temos o intervalo de tempo, do qual esse comando vai ser repetido e reexecutado. E o update signal. O update signal, eu admito, eu não conheço tanto de como é que eu posso explorar ele. Pelo menos não por enquanto. Mas até então ele não tem sido necessário para mim. E aqui tem o delimitador, que é por padrão esse ícone aqui. Você pode tirar os espaços, eu gosto de tirar os espaços. Isso aqui é uma variável que define meio que a distância a respeito do delimitador. Eu não me lembro quanto é que eu tinha colocado, mas eu tinha colocado acho que 2, mas sinceramente para mim eu não vi muita diferença não. Então vamos lá. A respeito dos scripts que eu já escrevi, deixa eu ver aqui, isso. Aqui. Aqui em CD Scripts. Tem aqueles que eu utilizo, são basicamente 3 por enquanto. Essa hora, bateria e a memória RAM. São até então aqueles que eu utilizo. Eu vim aqui, vou tirar esse negocinho de memória. Eu vou deixar aqui, mas eu vou apagar todo esse comando. Depois eu vou exibir lá o que eu coloquei no comando de memória. E vou... Basicamente o que eu vou fazer agora é copiar mram. O comando executado vai ser o mram. Depois eu mostro para vocês o código lá. E ele vai ser executado a cada... Ele vai ser executado a cada 1 segundo. Um segundo. E aqui eu tenho o comando que é o comando hora. Esses comandos são scripts que eu coloquei, ok? Que eu mesmo escrevi. E ele vai ser atualizado a cada 1 segundo também. Após isso, o que eu vou fazer? Eu vou copiar toda essa estrutura aqui. Com Y. Paste. Paste, ok. Insert. Acho que na verdade eu só precisava de uma, porque agora vai ser o bateria. Realmente eu não precisava de mais uma não, vou apagar essa outra linha. E o comando bateria vai ser executado a cada 10 segundos. Certo, o que acontece? Com tudo isso aqui já então agora setado, ele não vai funcionar ainda porque eu não acrescentei esses scripts que eu escrevi lá. Eu vou sair aqui desse Simplex Hotkey Demo. O que acontece? De todos os arquivos que você consegue chamar por aqui,
pelo dmenu ou até mesmo pelo terminal, existe um executável dele. E esse executável, ele se encontra numa variável numa variável global. Esses caminhos onde os executáveis estão são em várias pastas específicas do seu sistema Linux, e eles podem ser encontrados dentro de uma variável que assim você consegue copiar esses scripts lá para dentro, e assim você consegue ter eles de forma que são os executáveis. Então, antes disso eu vou fazer o seguinte. Vou dar um cp, eu acho que eu não tenho aqui, não tenho uma pasta scripts, então eu vou copiar essa pasta scripts que eu tenho aqui no Art Install lá para minha home. Pronto, agora ela existe bem aqui em scripts. E agora o que eu vou fazer? Esse aqui eu não preciso mais, vou dar um wq aqui, dar um ls, vou copiar esse blocos.def para o blocos.h. Então, cp parece que ele não vai xaropar com permissão de root, então não vou precisar usar o comando do sudo. Então cpu blocos.def para o blocos.h. Então lembre do seguinte, agora para a pasta scripts, onde é que eu tenho que mandar esses comandos que eu utilizo? Eu vou mandar para o path. Onde é que fica o path? Eu vou dar um echo, que é um comando para printar coisas na tela do Linux, e vou colocar a variável path. Então perceba que todos esses locais, né, home, silva.bin e user local sbin, user local bin, todos esses endereços que ele mostra, eles são separados por esses dois pontos, são locais onde eu posso colocar algum arquivo onde ele vai ser executável. No caso, eu vou colocar em homesilva.bin. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer um link, que é um ln. O que acontece? Esse comando ln é muito conveniente, muito interessante, porque o que ele faz? Ele faz com que eu conecte dois arquivos que eles se encontram em locais separados aqui, só que na verdade é o mesmo arquivo. Então, por exemplo, eu posso pegar um arquivo que está em programas e colocar aí um link dele, lembrando que isso aqui não é endereço, tá? É realmente uma edição como se existissem dois arquivos, só que a mudança que eu executo em um vai acontecer no outro. Entendeu? Eu criei o arquivo aqui em programas. Aí eu fiz um link para ele na pasta de scripts. Aí eu fui e acessei a parte de scripts e modifiquei ele lá. Quando eu for visitar a parte de programas, ele vai ter mudado também. Então eu faço isso para manter esses arquivos todos atualizados. Então eu vou fazer aqui ln do comando bateria para a minha pasta home silva.bin. Pronto, agora o que é que acontece? O comando bateria, ele tinha uma dependência que era o comando ACPI. O ACPI, toda vez que ele é executado, ele mostra essas informações. O no é o estado da bateria, se ela está sendo carregada ou não. No caso, às vezes tem um momento que ela vicia ou fica muito tempo conectado, isso acontece. E a porcentagem onde ela está carregada. Então, se eu executar ele aqui de novo, vai demorar um tempinho até ele sair disso. Mas enfim, ele tem essa dependência. E vamos fazer agora a mesma coisa para os outros comandos. Eu tenho aqui o hora e o mrun que eu utilizava, né? O comando hora, agora eu posso executar ele por aqui. O comando hora, ele te dá a hora, os minutos, os segundos, o dia da semana e a data onde a gente se encontra. Agora eu vou repetir o processo com o mrun. Beleza, o mrun agora está no meu path. Então, vou colocar aqui mrun. Ele te dá a memória RAM que está sendo consumida para cada passo. Nesse caso, essa máquina virtual eu coloquei uns 4 GB, então esse aqui é o meu limite. Mas se você for olhar no meu desktop normal, verá que ele tem 8. Então, basicamente, coloquei metade da memória RAM para essa máquina virtual. E agora que eu coloquei esses comandos todos no path, eu posso aplicar eles no meu dmenu com os scripts que eu escrevi.
Então, vou dar aqui já estou na pasta de scripts, um batch para bateria. Bateria eu apliquei alguns comandos onde ele exibia ícones, né? Ícones de acordo com o estado da bateria. CPI, bora lá. Agora aí, discharging. Tá descarregando, tá com 97% e tem uma previsão de tempo. Se eu colocar aqui, como ele tá um pouquinho viciado, só esperar um pouquinho, ele vai reconhecer que está sendo carregado. Aí já está em um node de novo. Ele tem que descarregar um pouquinho para depois poder entrar na sua normalidade. Esse é um comportamento que eu tenho percebido no meu hardware, pelo menos. Então, cd scripts, né? O da bateria, acho que é o maior, o maior comando que eu tenho aqui. Ele pega na bateria e o estado dela, se é um unknown, e aqui a bateria é basicamente a porcentagem, né? E de acordo com isso, ele vai julgando qual ícone que ele exibe. Se colocar aqui bateria, aí assim fica bonitinho quando eu vou colocar lá no X7 root. O da memória RAM é bem simples. Vou dar um cat aqui, mram. Basicamente eu copiei aquele comando que estava lá, só que coloquei um ícone onde ele é printado junto, né? Esse íconezinho. E o outro, que é o da hora. Opa, quer dizer, cat hora. Eu fiz uma customização com uma organização diferente, tá? Primeiro eu coloquei, precisa desse mais, né? Mais T, que é uma forma. Eu vou exibir aqui. Se você for lá no manual do comando date, vai estar lá explicando todos essas variáveis, como é que elas funcionam, né? Mas esse T é a forma como ele exibe hora, minutos e segundos. Esse percentual é o dia da semana e ele vai aparecer quarta, quinta, dependendo do seu locale, tá? Que é justamente o idioma no qual você está configurado. Vocês perceberam muitas das coisas que eu faço aqui, a resposta vem principalmente do sudo, por exemplo, ou do Package Manager, ele vem em português, porque eu selecionei a linguagem do meu sistema em português. Mas se for em inglês, vai estar lá Wednesday. W-E-N. O porcento daqui é o dia, o mês e o ano. Assim que funciona. E esse mais T, mais porcento T, organiza dessa forma. E, então, basicamente é isso. Se você pode muito bem colocar o comando dessa forma, crua, lá. Só que eu gosto de acrescentar algumas coisas a mais, como é o caso desses ícones, e no caso da bateria, todo esse processo aqui, onde vai mudar o ícone exibido de acordo com a situação. Então, cd de novo para programas. No fim das contas, eu nem fiz a instalação, né? cd wm blocks. Então vamos lá. Sudo make clean install. Aí, parece que deu tudo certo. Se eu puxar aqui no dmenu, não vou puxar aqui pelo terminal, melhor. dwm blocks. Aí, já tá aparecendo lá. E lembrando que ele exibe na forma em que eu escrevi lá no config. Se eu dar um Ctrl C aqui, ele trava, para de se atualizar porque eu cancelei o programa. Então é assim que funciona. Eu não apaguei esse main, né? E eu me lembro que aqui em hora eu colocava um ícone de um relógio que tá aqui no Font Manager. Font Manager. Font Manager, abriu ele. Buscar aqui as famílias. Que vemos aqui em caracteres. Tem algum ícone aqui que é de um relógio. Isso aqui é uma customização um pouquinho mais chata, mas é assim mesmo, né? Pra quem quer mexer com isso. Que perfeito. Aqui. Você clica no botão direito, vem aqui em copiar. Você vem aqui e acrescenta com Shift V. Perfeito. Dá um WQ. Sudo make
clean install DWM blocks e pronto. Ele tá com o esquema da hora bem aqui. A bateria ficou nesse cantinho. Mas eu posso colocar a bateria, por exemplo, em qualquer lugar. Lembrando que a exibição da qual é feita aqui depende da ordem onde ele é configurado, os comandos, no arquivo do blocks.h. Ok? Então, basicamente é isso. Obrigado pela aula. Tem uma coisa que eu gostaria de salientar aqui. Pelo menos eu quero fazer aqui, né? cd uma customização .config hof launchers. O que acontece? Eu coloquei aqui, né, o comando, só que você veja o slate que eu uso, ele tá com o aleatório ativado, né? Então eu vou dar aqui um ls cd slate. Como é que eu mexo nisso? Eu vou aqui em vim launcher.h pra cá e alargar aqui. Vou comentar essas partes aqui para desabilitar a aleatoriedade e vou selecionar um tema específico. Eu não gosto dele no topo, eu gosto dele. Vou tentar usar esse slate full aqui. Y paste. E tem outras coisas que aqui no colors race eu vou lá e alterar isso. WQ yes ls styles. Tem aqui colors race. Então vim styles colors race. Eu gosto. Vou usar esse deep purple porque é o que nessa situação aqui é o que vai combinar com esse tema cyberpunk. Eu vou aqui, WQ. E agora? Eu não salvei quando vi lá. Vou colocar o Slate Center. Vou aqui, Slate Full. WQ. Não sei porquê, a cor parece que ainda está aleatória. Então vou mexer aqui de novo. Comment this line to disable the random colors. É bem aqui. Falta de atenção minha. Y. WQ. Agora sim, vou ter que editar de novo esse Vim Colors Race, porque ele altera Deep Purple, Y, Paste. Lembrando que é importante manter o ponto race, ok? Aí, agora sim. Então, é assim que se customiza. No caso, temos esses programas, né, utilizados, o ROF, o SimpleX Hotkey Daemon e aqui o DWM Block. Tudo aquilo foi aplicado. Temos as teclas de atalho, Super Shift G, Shift F e o Pavo Control. Estão bem funcionais e foi aplicado toda essa customização usando esses 3 programas. Né? Existem outras coisas da qual eu ainda quero produzir conteúdo e explorar, principalmente a questão do fork do Polybar, onde tem um módulo do DWM, porque se a pessoa que conhece já o Polybar e usa, por exemplo, no i3, que eu fui uma dessas pessoas, seria muito fácil pegar aquele arquivo de configuração que eu utilizava no meu i3 e aplicar agora no DWM. Sem contar que com ele você não tem esse trabalho de criar scripts, você não tem esse trabalho de às vezes ficar procurando essas dependências onde você vai utilizar uma coisa que vai ficar lá. Segundo, o Polybar ele já vem com formas de interação onde você controla volume, brilho, dentre outras coisas, né? Uma outra coisa que eu esqueci de comentar é o Network Manager Applet. Esse é um comando que eu coloco no meu auto start, onde através dele eu consigo ver essa questão de conexão, tanto cabeada quanto Wi-Fi. Durante muito tempo eu não sabia que ele tinha, mas recentemente eu percebi que isso estava no meu i3. Provavelmente eu vi em algum tutorial, coloquei no meu arquivo de configuração e simplesmente esqueci a respeito disso. Mas eu percebi que o systray dele aparecia o negócio e no DWM não. Apesar do meu DWM também ter o systray agora depois que eu apliquei. Eu sempre fazia a conexão aqui através do Network Manager TUI, né? Onde eu ia lá, ativo uma conexão e etc. Não há problema. Ativar.
não há problema nenhum nele. Só que ainda assim, o Network Manager Applet costuma ser muito mais completo, né, onde eu posso aqui posso realizar conexões VPN, posso ver as configurações a respeito disso, então eu achei uma opção melhor. Como foi que eu fiz para descobrir isso? Na verdade, eu tinha me esquecido completamente disso e que estava no código, então eu usei o Xprompt. O que acontece? Eu venho aqui, vou chamar aqui, Network Manager Applet. Eu vim aqui e abro alguma coisa. Deixa eu ver aqui, adicionar uma conexão. Basicamente eu vou deixar isso daqui aqui aberto. Eu vim aqui, coloco Xprop e clicava em cima dele. Então ele me via com as informações a respeito disso. E foi a partir disso que eu peguei o nome, né? Em algum lugar aqui. E a partir desse nome foi que eu pesquisei e lembrei a respeito de tudo isso. Então essa é uma forma mais fácil de se colocar uma conexão na internet em algum talho Window Manager. Você pode utilizar esse comando sem nenhum problema. Então foi isso para a aula de hoje. Obrigado pela atenção. Acho que isso encerra muitas das coisas a respeito de, pelo menos para o uso completo mesmo da sua ferramenta. Acho que tem uma coisa só que eu poderia comentar, só que isso é mais a respeito de qualquer Tile Window Manager. Não apenas exclusivo do DWM para customização, que seria a questão de autenticações. Isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Muito obrigado. E qualquer dúvida, gente, coloca aí nos comentários. Curte, compartilha para quem vocês acham que esse conteúdo é útil, ou que está aí passando por algum perrengue, ou que não conhece essas ferramentas também. São todas muito boas e que podem facilitar a vida de muita gente. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.